Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Terra Viva Entrevista, o programa que traz sempre uma segunda opinião de diversos assuntos que envolvem o agronegócio dentro e fora da porteira. Hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui. Eu tenho ele não só como mentor, mas também eu tenho certeza que dentro do agronegócio ele abraça essa revolução que nosso setor é motivo de orgulho atualmente para nós, né? Estamos aqui no estúdio com o professor emérito da FGV Agro, Dr. Roberto Rodrigues, que a gente tem o prazer novamente de recebê-lo aqui. Doutor, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Terra Viva Entrevista, ao nosso programa. Aqui a casa é sua, o senhor sabe disso. Pedro, muito obrigado. Me sinto em casa com vocês aqui. Não é para menos. O Dr. Roberto vai falar de diversos assuntos, vai trazer para a gente análise de quem conhece o setor como poucos. Então vamos começar falando, Dr. Roberto, por um ponto que eu acredito que é aquilo que todo mundo está olhando agora, né? Nós estamos aí já passando por uma eleição, né, que vai definir os gestores dos municípios. Passamos por diversos pontos da política num passado recente, mas o nosso setor agropecuário se mantém, como podemos dizer, um corpo fora disso, né? Com uma vida própria. Isso muito se resume com aquilo que a gente sente de um setor que ele está preparado para simplesmente correr esse curso que é o sucesso, que é a segurança alimentar. Mas nós temos aí alguns cavaleiros apocalípticos que precisam ser vencidos e que já batem a porta há um tempo, não é futuro, já é presente. Qual que é a sua análise em relação a isso, que na verdade é uma reflexão muito profunda da atualidade que vai escrever, ou melhor, que vai ditar a regra do futuro? Pedro, eu vou tentar resumir. É uma conversa um pouco longa, porque passa pela geopolítica mundial, tá certo? E que tem uma característica interessante. Eu já tenho falado sobre isso há muitos anos e hoje, curiosamente, até na ONU foi um discurso transversal, todo mundo falou a mesma coisa. A questão do multilateralismo sofreu um desgaste muito grande. Você pergunta hoje, quem é o diretor-geral da FAO? FAO é o nosso órgão da ONU que cuida da agricultura. Ninguém sabe quem é. Quem é o diretor-geral da OMC? Comércio? Ninguém sabe quem é. Por quê? Porque as instituições perderam liderança, perderam protagonismo, perderam competência em nível global. De certa forma, isso é uma consequência de falta de líderes no mundo também, né? Então, a ONU não dá regras, a FAO não dá regras, a OMC, a OMS da pandemia foi uma clareza de que não tinha competência para tocar o processo todo do mundo. Então, cada um faz o que quer. A Rússia invade a Ucrânia, fica por isso mesmo. Lá no Oriente Médio, aquela guerra, que é uma loucura que está acontecendo lá agora, nesses dias todos, né? Ninguém toma providência. Um país vizinho nosso faz uma eleição fajuta, todo mundo sabe que não acontece nada. Então, o que está esse cenário global? Não tem regra no planeta, não tem rumo no planeta. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, Pedro. A democracia entra em erosão. A democracia entra em erosão, a paz entra em erosão. Então, é um cenário global. Tem até um economista americano que disse que estamos entrando na era da desordem. Como não tem rumo, não tem direção, não tem liderança para nada, cada um faz o que quer e fica por isso mesmo. Mas, nesse cenário meio confuso, você colocou muito bem. O agro brasileiro tem um papel crescente em termos globais. Porque eu tenho insistido muito nessa tese, tem 4 modernos cavaleiros do Apocalipse galopando pelo mundo inteiro, por todos os continentes, ultrapassando oceanos e fazendo uma galopada perigosa. Segurança alimentar é um tema central, população crescendo, renda crescendo, portanto é preciso transição energética ou segurança energética, outro problema, com horizontes complicados em relação ao petróleo e outras fontes fósseis finitas em algum tempo. O tema das mudanças climáticas, que interferem em tudo no mundo, e o tema da desigualdade social. Esses 4 temas somados ajudam a desmanchar a democracia e a paz e criam problemas universais. Então, nós estamos o teatro do mundo tem falta de liderança, falta de projetos
indefinições, cada um faz o que quer, e os 4 cavaleiros do Apocalipse galopando, brida solta pelo mundo todo. E aí? Vamos ficar olhando esse negócio e ver o que vai acontecer? Jesus Cristo vai chegar aqui e vai consertar tudo? Temos uma providência. Então, acho que na tua linha, Pedro, o que vai resolver essas questões todas é o agro mundial. É o agro do cinturão tropical do planeta. A América Latina inteirinha, toda a África subsaariana e boa parte da Ásia também. Porque nessa faixa tropical é que tem terra para crescer horizontalmente, produção agrícola, e a produtividade é baixa. Tem tecnologia que vai melhorar muito. Então, é aqui que vai haver a explosão de alimentos, energia, fibras, gerando empregos e cuidando do meio ambiente. Olhando esse cenário geopolítico, doutor Roberto, nesse cinturão, se a gente for olhar o Brasil, nós estamos ainda, né, mesmo que do jeitinho brasileiro, a gente está caminhando. Mas se olharmos os outros continentes, né, como o senhor citou há pouco, né, Ásia, África, e o Brasil, né, aqui na América do Sul, América Latina, a gente resvala em algo que é a insegurança. Como é que a gente vai lidar com esses cavaleiros do Apocalipse se a gente tem essa hidra chamada insegurança, que cada cabeça ceifada nasce em 20? Tem uma medusa. Medusa, enfim. Complicada para nós aqui. Mas, de qualquer forma, nesse cenário internacional, se o agrotropical vai ter que resolver, alguém tem que liderar. E o Brasil está pronto para isso. Nós temos uma tecnologia tropical sustentável espetacular. Nós temos a questão energética, matriz renovável maravilhosa. Então, nós temos uma condição de liderar esse processo. Para isso, tem que ter uma estratégia e tem que matar essa hidra, essa medusa, que passa pela segurança jurídica, institucional, porque, por exemplo, o problema sério nosso é a infraestrutura logística. A agricultura, até os anos 70, século passado, era costeira, foi para o centro-oeste com tecnologia, com gestão, com dinheiro, mas a logística não foi, a ferrovia não foi, a estrada não foi, o armazém não foi, o porto não foi, então estamos hoje precisando de infraestrutura logística. Precisa de dinheiro, só vai investir o privado se tiver segurança jurídica. Então, é um casamento entre logística e infraestrutura. Acordos comerciais. Nós podemos aumentar muito a nossa produção, muito mais. Dobrar a produção em 20 anos. Mas tem que ter para quem vender consolidado. Acordos comerciais. Passa por esse processo claramente. Um terceiro tema, tecnologia. O que nos trouxe aqui até hoje, Pedro? Tecnologia, empreendedorismo e políticas públicas, né, que permitiram esses avanços todos aqui dentro. E a demanda lá fora. Esses 4 pontos persistem ainda, né? Mas como é que fica essa parte de tecnologia? Você sente um derretimento público desse processo hoje. As empresas privadas não, estão investindo cada vez mais. Mas o público, o que é um prejuízo para o pequeno produtor, muito grande, para as cooperativas, muito grande. Então tem que haver toda essa estratégia com segurança jurídica, políticas de comércio internacional, infraestrutura e logística, muita inversão em sustentabilidade, cuidar da imagem, transformando o Brasil na bola da vez. E não é para exportar comida, ou exportar etanol ou biodiesel. Isso sim, mas exportar também nosso conhecimento, acumulado em 50 anos de mudança, né? Tecnologia, agroindústria, legislações, sistemas de produção, tudo nós aprendemos a fazer na marra, podemos ensinar o mundo tropical a fazer também, e o Brasil pode liderar esse processo. E outra, doutor, aproveitando que o senhor falou isso, né, eu já trago aqui uma análise minha, se o senhor me permite. Poxa, a gente está pegando isso pronto, né? Eles lutaram tanto, fizeram isso tanto, agora essa geração que está chegando, pegou pronto. É só sequenciar e melhorar, aprimorar, né? Então, tudo isso que o senhor está falando, é importante a gente pensar também nesse momento de aprimorar o que já temos. Sim. E também sequenciar isso, né? Isso que o senhor falou, eu tive uma conversa recente com o meu pai, exatamente sobre isso. Ele falou, tanta coisa já foi feita, agora é vocês aprimorarem e jogar para frente. O que falta ainda esse empurrão de essa geração entender que precisa disso? Bom, falta muita coisa, né? Essa estratégia precisa ser costurada. É uma estratégia
negociada entre o público e o privado. Não é o governo impor, nem o setor privado exigir. Tem que haver uma composição na direção de uma meta, de um objetivo. Tem que definir o objetivo e aí trabalhar com a estratégia. Mas, Pedro, a tua pergunta oportuniza uma discussão muito séria, que é educação. Né? Nenhum país existe sem ciência. A ciência é a base do progresso. Não tem ciência sem cientista. Não tem cientista sem educação. Então, o Brasil perdeu muito espaço na educação básica, na alfabetização, no início de tudo. Hoje eu participava de um evento interessante sobre educação, em que uma pessoa disse o seguinte: olha, o Brasil tem uma universidade muito sólida, bem estruturada, que é o telhado do prédio. Mas o alicerce, que é a alfabetização, está muito fraco. O telhado vai cair uma hora. Né? Então, realmente, a tua preocupação, como dar continuidade ao processo, como melhorar, tudo já está feito até de onde chegamos para frente, eu penso que o tema central é formar gente. Formar educação desde da elementar até o nível médio. A agricultura está precisando de gente. Não tem nem para tocar máquina. Hoje um drone tem que ser operado por um cientista. Não é? Uma colhedeira tem 3 computadores de bordo, tem que ter um engenheiro tocando. Estou exagerando, brincando. Falta gente educada para tocar esse processo. Educados que vão formar líderes, que é aquilo que só foi possível porque vocês tinham líderes para dar sequência. Por que tinha líder? Porque tinha espaço, tinha projeto, tinha tese, tinha horizonte, né? Você falou uma coisa muito interessante, está pronto. Cooperativa de crédito. Né? Hoje, as cooperativas de crédito respondem por 20% do crédito rural e crescendo. Mas nos Estados Unidos é 45%, na Holanda é quase 100%, na França é 90%, no Japão, países capitalistas, a cooperativa de crédito tem um papel central. Aqui, até 88, na Constituição brasileira, a cooperativa de crédito não existia, era romântica. Por quê? Porque não podia ter talão de cheque, não podia ter depósito a prazo, não podia cobrar impostos, não podia cobrar taxas, não podia ter agências separadas. Então, era uma abstração, era um sonho. Colocamos na Constituição brasileira um artigo da capítulo da Ordem Econômica do seguinte: as cooperativas de crédito têm os mesmos deveres e direitos do sistema financeiro. Então, criou-se para as cooperativas de crédito um horizonte que eliminava, não pode do Banco Central, nada podia. A Constituição criou esse artigo, o Banco Central, muito rapidamente, criou um sistema de apoio e formação de líderes cooperativistas, de crédito cresceu explosivamente. Depois, quando era ministro, consegui abrir a filiação para permitir a pulverização do crédito de crédito. O negócio explodiu. Então, hoje, o Centro de Cooperativa de Crédito é um banquinho do cooperado, do agricultor, que é dono da cooperativa, ou do cidadão urbano, é dono daquela cooperativa. E parece que sempre foi assim. Não, tem 20 anos. Então, o que tem que fazer? Aperfeiçoar isso. Hoje tem 4 bancos cooperativos do Brasil. Cicobi, Sicredi, o Cressol e tem o dos médicos, o Unicred, do sistema Unimed. Para que 4 bancos? Fazer um banco só. A Holanda, por exemplo, que tem o Rabobank, tinha 2 bancos cooperativos. O sistema Raiffeisen e o sistema Borenbond. Fundiram, é um banco só, um presidente só, uma diretoria só, uma sede só. Para que pulverizar recursos? Então, eu sonho todo dia, que nós vamos ter um banco cooperativo brasileiro. Hoje, se as cooperativas de crédito fossem um único banco, já seria o 6º banco do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander. O 6º seria as cooperativas de crédito. Um banco cooperativo. Um banco só, para que ter 4 bancos? Né? Então, na tua pergunta, temos que melhorar, aperfeiçoar, unir, integrar e avançar cada vez mais articulados. Tá certo, doutor Roberto. Bom, pessoal, olha só, a gente vai fazer um intervalo agora, tempo de cafezinho de mágoa. Daqui a pouquinho a gente está de volta com outras informações aqui no nosso Terra Viva Entrevista. Continue com a gente, Terra Viva, há 19 anos, cultivando o melhor do Brasil.
Já estamos de volta com o Terra Viva Entrevista. Você que chega agora, bem-vindo, bem-vinda. Hoje estamos recebendo aqui a agradabilíssima visita do Dr. Roberto Rodrigues, professor emérito da FGV Agro, sempre aqui conosco, nossa grade de programação dos canais Terra Viva, Agro Mais, parceiro aqui do Grupo Nilco, Band, para trazer para a gente esse panorama. Primeiro bloco, doutor, a gente falou sobre os cavaleiros do Apocalipse, mas agora a gente vai continuar falando sobre geopolítica, que tem um pouco a ver, né? Porque os temas, eles acabam conversando entre si. Mas o que eu gostaria de trazer aqui, doutor Roberto, é o seguinte. Há um tempo eu vejo com uma certa preocupação um termo na agenda global que não é de hoje, que a gente vê estampado nos jornais do Brasil e do mundo, que é a desglobalização. Algo que a gente colheu bons frutos, né? Globalizando o mundo, integrando, não só via rede, mas também comercialmente. E agora vem à tona esse termo. O que isso hoje em dia pode ser lido, né? Como é que a gente pode interpretar este termo hoje, a partir do momento que a gente busca abrir mercados, o mundo também? O que isso, no final das contas, quer dizer? Bom, se é verdade, quer dizer, é uma tese que não é universalmente aceita, mas se é verdade, ela é consequência do que nós falamos antes, a falta de regras multilaterais. Não tem mais nenhuma instituição hoje no mundo que diga, não, é para ir por aqui. Os países não obedecem, fazem o que querem, então vai havendo um desmanche da organização multilateral. Isso seria a desglobalização. Agora, isso é um problema para o Brasil? Não sei, Pedro, talvez não. Aliás, é uma coisa curiosa, porque eu sou de um tempo, viu, Pedro, que o mundo era dividido, tinha Washington de um lado e Moscou do outro lado. Quando caiu o Muro de Berlim, essa coisa desmanchou. A própria ONU, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu as regras de uma harmonia global, as coisas foram andando, mas foi desmanchando, foi perdendo liderança, perdendo comando. E o mundo hoje não é mais Estados Unidos contra a Rússia. É o Ocidente do lado e a China do outro lado. Aqui com uma estratégia clara, importante, de conquista, e aqui não tem estratégia. O Ocidente não tem estratégia para nada. E nós? Nós somos um país do Ocidente pendurado na China, comercialmente falando. Então, é uma curiosidade. Isso cria uma certa diáspora para nós aqui. Bom, é ruim? Pode ser. É bom? Pode ser, deve ser. Mas aí é o que você já falou antes. Temos que ter uma estratégia para isso. De fato, há um horizonte planetário em que as populações tendem a diminuir. A imensa maioria dos países, a população vai diminuir. Na América Latina, na China, nos países asiáticos, no Oriente Médio. Vai crescer em alguns países africanos, na Índia, tem um crescimento ainda, Estados Unidos. Então, tem uma meia dúzia de países que a população vai crescer. E a renda per capita também vai crescer. A Índia, hoje, tem uma renda per capita de $3 mil por ano. Em 10 anos, será $6 mil. O que é isso? Mais comida, mais roupa, mais sapato, mais carne, mais couro, mais algodão, mais agro. Então, se esse conjunto de ações individuais do país for desglobalização, mas caminhar para um crescimento de demanda de alimentos, energia, fibras e olhando claramente para uma matriz energética mais renovável, é bom para nós. O cenário é bom para nós. Então, é preciso olhar esse cenário de maneira construtiva, positiva. Tem um cenário bom? Bom, onde é que falta montar uma questão relevante para a gente? A falta nos acordos internacionais. Vamos investir nesse negócio aqui. Falta tecnologia de produtos que não são hoje importantes. Hoje nós somos campeões mundiais na exportação de açúcar, de soja, de carne de frango, carne bovina, café, milho, passamos a avançar agora, produtos florestais, celulose, papel. Por que não somos de frutas? Nós somos o terceiro maior produtor mundial de frutas e o 25º maior mundial. O que falta? Uma estratégia para frutas. Peixe. Temos 8 mil quilômetros de costa, 12% da água doce do mundo. E já somos o 4º maior produtor mundial de tilápia.
que não é um peixe brasileiro. O que faz com piaba, com lambari, com pacu, com conaré? Por que não criar um grande brand de peixe? Leite. Todo município tem leite do Brasil. Não exportamos leite quase nenhum, menos que o Uruguai. Trigo. Nós somos importadores de trigo desde que o mundo existe. A Embrapa desenvolveu variedades de trigo agora que vão ser cultivados no cerrado, irrigados, e até 2030 não vão ter sobra de trigo para exportar. Então, tem um cenário no mundo mutante que oferece muitas possibilidades. Tem que olhar isso estrategicamente. Sobre estratégia, né, doutor Roberto? O senhor sempre falou muito isso e durante o momento que esteve à frente do Ministério, também a todo momento que, como professor, mentor ou presidente de algum conselho, associação, a estratégia. E eu lembro que, em uma conversa recente que eu tive com o senhor, nós falamos muito sobre a estratégia do Brasil lá fora também, né? O senhor criou, né, idealizou aquilo que nós temos hoje como adídulos agrícolas, né? Sim. Que são peças fundamentais lá fora para fazer comunicação. Mas ainda a gente sente esse problema, a nossa estratégia na comunicação. Eu não poderia não entrar nesse assunto, porque é ainda algo muito pertinente. Nós somos bombardeados lá fora, ou às vezes nós mesmos acabamos vendo artigos ou problemas que a gente se auto-sabota, né, em situações que não era para acontecer. Essa falta de diálogo, falta de padronização, nomenclaturas, como é que a gente consegue resolver isso, uma vez que o senhor fez algo que para mim é atemporal, que é os adidos agrícolas? Ou melhor, que são? Os adidos agrícolas foi uma criação minha, assim como criei também a Secretaria de Ações Internacionais do Ministério da Agricultura, que é a parte comercial ficava com o Itamaraty, que é um órgão espetacular, com gente de alto nível, mas comércio não era bem a praia de diplomata. Então, montamos aquele processo e hoje é um casamento perfeito do Ministério da Agricultura e Itamaraty, e as coisas avançam muito bem, inclusive fazendo acordos comerciais com base no trabalho dos adidos agrícolas, tá certo? Então, houve um avanço nessa direção e houve outros avanços também na questão do seguro rural, dos títulos do agronegócio, que deram uma base para esse crescimento. De novo, comunicamos mal? Não acho, Pedro. Eu acho que há um processo negativo na educação brasileira. Hoje tem, inclusive, uma associação chamada De Olho no Material Escolar. São mães sim. que, durante a pandemia, usaram examinar o material dos filhos no interior, falando mal da agricultura, com base em coisas superadas há 30, 40, 50, e usavam ainda o mesmo material com base em artigo de opinião. Era um material de opinião, não era científico. Então, criamos a Associação de Olho no Material Escolar, que é presidida por uma mulher maravilhosa de Barretos, a Letícia Jacinto, que contrataram a FIA da USP, fez uma análise para mostrar que todo o material, mais de 90% das informações, não tinham base técnica. Então, a De Olho começou a mexer com isso, conversar com as editoras. O que acontece? Você fica ensinando as crianças que a agricultura é ruim, que acaba com o meio ambiente, que tem trabalho escravo, coisas mentirosas, velhas, antigas, forma uma opinião pública contra. Então, você vai comunicar, o comunicado não quer ouvir, porque ele já está informado da coisa errada. Então, falta realmente a gente criar um sistema de informação básico, desde a educação básica, mostrando a importância da agricultura. Hoje nós temos problemas sérios, por exemplo, de emprego no campo. Falta mão de obra qualificada e tal. E as pessoas ficam, mas será que é bom a agricultura? A conectividade, a digitalização, a inteligência artificial que vem na agricultura, precisa de gente jovem, preparada, e vem vindo para o campo, mas falta nem intermediário. Então, eu acho que a comunicação não é deficiente, ela é ineficiente, porque não estamos falando com a alma das pessoas, aqui e lá fora. Inclusive, tem muito brasileiro que conhece o Brasil lá fora, né? Então, a gente faz um trabalho muito grande de comunicação externa e tal. Eu acho que nós temos que trazer gente de fora para cá para conhecer de verdade, que não venha com opinião formada. Ou polarizada. Venham conhecer a agricultura de verdade para falar de nós lá fora. Não nós vamos falar de fora, lá e na França, no Japão, ainda falar do Brasil. Não, é o japonês, o chinês, o francês, tem que vir aqui e entender e falar, é bom, aquele negócio é bom, porque é bom, é sustentável de verdade. Temos o que mostrar para o mundo inteirinho.
Exatamente, doutor. Isso é maravilhoso que o senhor falou, né? Isso vai do encontro àquilo que o pai da filosofia falava, Sócrates, né? A gente abrir a mente, aceitar nossa ignorância, abrir a mente para os novos conhecimentos. Ignorância é não sei de tudo, não conheço tudo, né? A máxima, né? Sei que nada sei, mas existe esse momento de você olhar para esse mundo e você olhar realmente, vamos abrir essas portas, não só para fazer comércio, mas para a gente desmistificar. E aquilo que o senhor falou uma vez que eu vou guardar para o resto da minha vida, que não podemos deixar que as pessoas vejam a verdade e a mentira com o mesmo peso. Então, eu vejo isso até como uma lição para o jornalismo, para aquilo que eu aplico hoje em dia dentro da minha profissão. E, por isso, a gente trouxe o senhor aqui para trazer, não só para falar sobre isso, né, para analisar de uma forma ímpar sobre o que é o setor hoje em dia, mas também para a gente conseguir atravessar, romper barreiras, de falar de agronegócio e de falar daquilo que tem a missão nobre de sequenciar a vida, que é a produção de alimentos. Doutor Roberto, eu queria agradecer muito a tua participação aqui. É sempre um prazer, não só como aqui um funcionário, um colaborador do Terra Viva, mas também como um cidadão, como jornalista, falar com o senhor. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, falo isso exaustivamente, que é o quanto o senhor tiver a oportunidade de falar, eu sempre vou falar, que é verdade. Então, quero agradecer demais a sua presença. Obrigado. Estão sempre de braços abertos. Pedro, muito obrigado. Você é muito generoso comigo, mas eu precisava falar uma coisa aí. Comunicação é falar a verdade. Agora, a verdade também é que tem criminoso, que desmata ilegalmente, que invade terra, que faz garimpo clandestino. É crime. Não é o produtor que faz. Então, tem que separar o joio do trigo, defender o que é verdade, que é o agricultor eficiente, competitivo, sustentável, do bandido que ataca o Brasil e é confundido com o agricultor. Pedro, muito obrigado. Foi um prazer estar com você, viu, filho? Muito obrigado. Roberto Rodrigues, muito obrigado, pessoal, pela sua participação, ou que ficou com a gente o tempo todo aqui na TV, também no YouTube. Outras informações você acompanha sempre durante a nossa programação e, claro, aqui numa playlist especial do Terra Viva Entrevista. A gente encerra aqui, câmera aberta, mostrando o nosso doutor Roberto Rodrigues, convidando sempre aqui, cada vez mais, assistir o nosso canal Terra Viva. Há 19 anos, cultivando o melhor do Brasil. Tchau, tchau.